Bem, eu estava conversando com Deus nas últimas semanas sobre aquilo que nós íamos trabalhar numa nova série de reflexões a partir de hoje, durante o mês de agosto. Terminamos na semana passada uma série sobre o Reino de Deus. E como agosto é o mês do aniversário da igreja, e esse mês nos remete à nossa razão de ser como comunidade de fé neste lugar, eu fui mais uma vez assim tomado por um desejo de compartilhar da palavra de Deus que tem marcado a minha vida e o meu ministério nos últimos 10 anos. Desde 2013 para cá, o meu ministério e também o ministério da Primeira Igreja Batista do Mundel tem sido profundamente impactado pela visão do discipulado. E isso foi revolucionário para mim, porque quando eu comecei a me ater às páginas do Novo Testamento, mais especificamente em Mateus, Marcos, Lucas e João, mergulhei no livro de Atos, comecei a ler as cartas de Paulo, as cartas gerais, pude perceber de maneira muito clara que estavam presentes em todo o processo a responsabilidade da igreja em cumprir a sua vocação enquanto está aqui. Isso para mim é muito importante, porque eu sou assim apaixonado pela igreja de Jesus. A minha vocação de vida, aquilo que Deus me criou para ser, tem a ver com a igreja, com a revitalização da igreja, tem a ver com a capacitação da igreja, tem a ver com o despertamento da igreja. É isso que basicamente hoje eu faço enquanto exerço o ministério que o Senhor me confiou. Nas minhas leituras dessa semana, eu estava lendo as qualificações que um pastor tem que ter para o exercício da sua vocação. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 3, ele vai falar de uma série de qualidades, de caráter que estão ali. Homem íntegro, homem irrepreensível, homem que não ama o dinheiro, que não é dado ao vinho, homem de uma só mulher, que tem a sua família submissa à sua liderança, homem que tem uma vida reta diante dos homens. Uma série de qualidades que destacam o caráter de quem será um pastor, um líder, ou uma pastora, uma líder de uma igreja. Mas há uma aptidão presente nesse texto, a única aptidão. E a aptidão está lá, e Paulo diz assim, e essa pessoa precisa ser apta para ensinar. Ela precisa ser apta para ensinar. E quando eu li esse texto, meu coração explodiu de alegria, porque eu entendi mais uma vez que a minha vocação é para ensinar a igreja de Jesus, o evangelho, a mensagem de Deus. E me dedicando a isso, o Espírito Santo me levou para Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 13, ele vai dizer, e ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos alcancemos a unidade da fé, todos tenhamos unidade, e a estatura, a maturidade do varão perfeito de Jesus. É isso que eu mais sonho, à medida que eu vou vivendo a minha vida como pastor de uma comunidade local, como é a comunidade do Mundel. O meu grande sonho é ver Cristo formado em cada homem, em cada mulher, em cada criança, em cada adolescente, em cada adulto, em cada idoso que dessa comunidade faz parte. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras nessa noite. Palavras registradas em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo diz, novamente estou sentindo dores de parto, porque desejo ver Cristo formado em vocês. O meu maior conflito diário, semanal, mensal, semestral, anual, a minha vida inteira, é que aqueles que o Senhor me confiou ensinar, instruir e pastorear, sejam parecidos com Jesus,
pensem como Jesus, sintam como Jesus e ajam como Jesus em todo o tempo da sua jornada. É isso que consome o meu coração todos os dias. É isso que arde na minha alma todos os dias. Quando eu olho para cada um dos irmãos e que no trato do dia a dia nós temos proximidade e relacionamento, a coisa que eu mais me preocupo ao olhar para cada um de vocês é se cada um de vocês, se nós, estamos parecidos com Jesus. Por quê? Porque nós fomos chamados por Ele, para sermos como Ele. Para sermos como Ele. A palavra formado, morfa, é a ideia de ter a forma de Cristo. E Deus gerou no meu coração uma temática para essa série. Cópias de Jesus. É sobre isso que nós vamos conversar nos próximos encontros. Sermos cópias de Jesus no mundo. E é interessante, porque quando isso veio à minha mente, eu comecei a alimentar isso diante de Deus em oração. O Espírito Santo trouxe ao meu coração um texto da Bíblia, que está lá em Atos, capítulo de número 11, quando a igreja se espalha e os cristãos se espalham, os discípulos se espalham, eles chegam numa cidade chamada Antioquia. E na cidade de Antioquia, aqueles cristãos, aquelas cristãs que viviam ali compromissados com Jesus, viveram uma vida tão intensa, eles eram tão parecidos com Jesus em pensamentos, sentimentos e ações, que a Bíblia vai dizer que pela primeira vez os discípulos serão chamados de cristãos. Ali em Atos 11, em Antioquia, pela primeira vez os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus seriam chamados de cristãos. A palavra cristão tem um significado de pequeno Cristo. As pessoas olhavam para a vida daqueles homens e mulheres e viam na vida daqueles homens e mulheres Cristo, pequenos Cristos, que estavam vivendo entre eles, numa cidade, numa localidade influente, importante, como Cristo havia vivido aqui. E nós precisamos lembrar que o chamamento do Senhor para a igreja, para mim e para você, em primeiro lugar, é que sejamos seus discípulos, suas discípulas. E depois que nós façamos discípulos de todas as nações, numa visão globalizada, ou seja, uma visão global. E depois que nos multipliquemos em discípulos. Por quê? Se a palavra discípulo na Bíblia significa imitador, aquele que segue, aquele que aprende, o aprendiz, todo o processo da nossa vida se dá quando nos tornamos de Jesus seguidores, imitadores, aprendizes. E isso vai se dar em toda a jornada. Portanto, nessa noite, na primeira mensagem, eu não vou falar nada novo. Eu não vou falar nada novo. Você não vai ouvir uma única novidade da minha boca nessa noite. Mas você vai rememorar fundamentos essenciais à vida discipular. Porque se nós vamos ser cópias de Jesus, para isso se tornar uma realidade plena na minha vida e na sua vida, algumas coisas nós precisamos lembrar. E tudo começa com um chamado. Tudo começa com um chamado. Um homem e uma mulher torna-se discípulo ou discípula de Jesus quando é chamado por Jesus. E eu vou lembrar a você o texto clássico aqui na nossa igreja quando pensamos nisso. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus, diante dos seus compatriotas, vai dizer as seguintes palavras: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tudo começa na relação com Jesus, quando nós ouvimos o chamamento dele dizendo: venham a mim.
E eu preciso lembrar que Jesus é uma pessoa, e o convite dele é um convite ao relacionamento pessoal com ele. E eu quero lembrar a você que essas palavras foram ditas por Jesus ao seu povo, que teoricamente conhecia Deus, que teoricamente conhecia a lei, mas não estava suportando se relacionar com Deus com tudo aquilo que lhes era ensinado. Eu fico assim extremamente ferido quando eu imagino Jesus falando essas palavras aqui, porque ele estava diante de um povo que havia aprendido que a relação com Deus se dava através do cumprimento de regras, de rituais, e a participação em reuniões sagradas. Os 3 R's da religião: rituais, regras e reuniões sagradas. Para vocês terem uma ideia e rememorarem, 613 mandamentos deveriam ser obedecidos para aqueles que gostassem ou que desejassem se relacionar com Deus. 365 mandamentos dizia: não faça isso. 248 mandamentos, um para cada osso do corpo humano, dizia: faça aquilo. Eles eram ritualistas e, ao mesmo tempo, sinalizavam um relacionamento baseado única e exclusivamente num cumprimento de regras, de leis. E o que acontecia? Todos aqueles que recebiam esse ensino, essa instrução, se sentiam cansados, porque não eram capazes de cumprir os mandamentos. Obedecia um, mas errava o outro. Conseguia cumprir aquele e errava esse. Ou seja, era impossível alguém se relacionar com Deus por meio do cumprimento das regras. Então, quando Jesus vem para o seu povo, ele encontra seu povo longe de Deus. E ele vem consciente do que ele veio fazer e vai fazer um convite: venham a mim todos os que estão cansados da religião, cansados da religiosidade, cansados de uma vida de rituais, cansado de uma vida de regras, cansado de uma vida simplesmente voltada para coisas. Vocês querem se relacionar diretamente com Deus? Vocês querem desfrutar diretamente da presença dEle? Portanto, venham a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, porque eu vou aliviar você. Eu vou tirar dos seus ombros o fardo pesado da religiosidade. Então, o aspecto interessante é que nós somos convidados por Jesus a mantermos um relacionamento pessoal e abrirmos mão da religiosidade, talvez para a qual fomos instruídos a viver. E é interessante, porque por vezes nós achamos que isso é somente uma pessoa de uma outra religião, mas muitas pessoas, inclusive no movimento evangélico, não conseguem se relacionar com Jesus, estão se relacionando somente com os derivados de Jesus. Uma coisa que eu tenho falado constantemente: igreja é derivado de Jesus, ministério é derivado de Jesus. Nada pode ser colocado entre você e Jesus, programas, eventos, nada disso pode ocupar o seu relacionamento. A prioridade é para andar com Jesus, é para seguir a Jesus, é para se relacionar com Jesus. E a orientação dele, de maneira muito clara nesse texto, é: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Não era novidade para os judeus ter essa relação discipular. Em Jerusalém, era possível ver os mestres, os rabinos, andando para cima e para baixo com os seus discípulos. Os seus discípulos se colocavam atrás dos mestres, eles iam, e no caminho, à medida que eles estavam junto com seus mestres, com seus rabinos, eles iam aprendendo a viver a vida sobre a ótica daquele rabino. O mestre ensinaria os seus seguidores a terem uma relação específica com Deus por meio da forma como ele interpretava a lei de Deus. Todo rabino tinha um jugo, e o que era o jugo? Era a maneira peculiar como ele interpretava o conjunto de leis da palavra de Deus. Então, Jesus vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo, o meu ensino, e aprendam de mim. Eu chamo sua atenção, não é aprenda comigo,
aprendam de mim. A plenitude de vida está na pessoa de Jesus. A plenitude da vida está na pessoa de Jesus. Nós somos convidados a nos relacionarmos diretamente com Ele, sem nenhuma mediação humana. Você é convidado a andar diretamente com Ele, a falar com Ele, a olhar para Ele, a ouvi-lo de forma diferente. Isso é fantástico, isso é revelador. E uma das coisas que nós precisamos desconstruir, inclusive no movimento evangélico, é a ideia de que existem pessoas entre você e Deus, e isso é uma heresia, porque na verdade, entre você e Deus só tem uma pessoa e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Se alguém estiver ocupando esse lugar, essa pessoa é uma impostora, porque ela está ocupando um lugar que não é dela. Se um pastor está ocupando esse lugar na sua vida, ele é um impostor, ou você colocou um impostor no lugar de Jesus. Se é um líder, se é um cristão, eu não sei, se é sua mãe, seu pai, se você só consegue se relacionar com Deus por meio de alguém, e essa pessoa é o seu guru, é a sua direção, você precisa pausar agora e entender o seguinte: esse convite é para você. Ele está dizendo: vinde a mim, tomem sobre vocês sobre o meu ensino, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A primeira coisa que nos faz, ou nos torna seguidores de Jesus, é quando nós dizemos a Ele: eis-me aqui, Senhor, eu quero te seguir. Jesus é uma pessoa, Jesus é Deus que encarnou, e que viveu entre nós. E às vezes eu peço Deus de graça: Senhor, me ajuda a explicar isso. Na minha cabeça isso é tão pleno, mas às vezes ao mesmo tempo é tão complexo. Deus cria Adão. Adão, nosso primeiro pai, Eva, nossa primeira mãe, e eles erram, e todos que os seguiram, ou seja, vieram depois dele, também erraram. Deus cria Deus traz ao mundo um segundo Adão, e o segundo Adão é Jesus, o segundo homem. O primeiro Adão condenou a humanidade inteira à morte, e Deus quer restaurar a humanidade por meio do segundo Adão. O segundo Adão é o filho dele que vai encarnar como eu e você, e vai viver num mundo caótico, no meio do caos. E vai viver aqui no caos de uma maneira totalmente diferente, porque se Adão desobedeceu a Deus, ele obedeceu em tudo. Se Adão foi egoísta, ele foi amoroso em tudo. Se Adão não aplicou a justiça, ele aplicou a justiça, ou seja, Jesus é o antônimo contrário de Adão. Quando ele está convidando pessoas para segui-lo, ele está convidando pessoas para fazer parte da nova humanidade que Deus criou através dele. Por que ele está convidando você para andar com ele? Por que ele está convidando você para aprender dele? Porque ele é o varão perfeito, ele é o homem perfeito, ele foi o homem que agradou a Deus em tudo, ele foi o homem que honrou a Deus em tudo. Então, quando você anda com ele, você olha para ele, você o ouve, você o vê agindo, você aprende dele e você o imita, você se torna um imitador dele. Você experimenta uma plenitude de vida tão extraordinária e se torna um instrumento dele para fazer aquilo que ele veio fazer nesse mundo. Então é importantíssimo que eu entenda que eu não estou sendo convidado a fazer parte de uma igreja. Eu não estou sendo convidado para fazer parte de uma religião, estou recebendo um convite para andar com uma pessoa, e essa pessoa tem nome e sobrenome. É Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido, Jesus, o prometido, o segundo Adão que encarnou, que veio aqui no meio do caos e viveu para a glória de Deus, e pagou com a vida, e transformou, e se tornou um homem perfeito. Então, se eu quero ser uma pessoa perfeita, e aí chama a sua atenção para o fato, na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra perfeito, teleios, é maduro, alguém que alcança a maturidade. O objetivo de Deus é que todos nós sejamos maduros à semelhança de Cristo, pensando como Jesus, sentindo como Jesus, andando como Jesus. Eu preciso entender a minha vocação, o meu chamado ao relacionamento. Ninguém pode atrapalhar. Se eu digo: eis-me aqui, Deus,
Ele me convida ao relacionamento. Esse é o primeiro texto. E me permita ser hoje repetitivo. Me permita ser, de certa maneira, prolixo naquilo que vou estar falando. Para alguns será uma lembrança, para outros o aprendizado. Sabe o que me chama muito a atenção? É que dentro do sistema religioso que é formado, pessoas perfeitas são sempre os alvos. Pessoas capazes, a nata é sempre o alvo. As pessoas querem ter ao lado delas pessoas plenas, capazes, perfeitas, inteligentes, pessoas assim, supra-sumo. E era isso que acontecia. Lá em Jerusalém, para alguém se tornar discípulo de alguém, não era fácil não. Mulher não podia ser discípula de mestre. Criança não tinha vez. Gente defeituosa, muito menos. Gente com doença passava longe. Quem podia ser discípulo de rabinos em Jerusalém? Pessoas perfeitas fisicamente, capazes intelectualmente e que decorasse toda o Velho Testamento. Era um negócio assim, muito desafiador. Para você ter uma noção, tudo começava na vida de uma criança aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade, o pai levava o filho à sinagoga da cidade. Os rabinos pegavam aqueles meninos. E dos 5 aos 10 anos, eles eram instruídos. E eles memorizavam toda a lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Estava aqui, na cabeça de uma criança de 10 anos. E é interessante porque naqueles dias, um menino, ele não só aprendia a lei, enquanto ele estava aprendendo a lei, ele também estava aprendendo a profissão do pai dele, porque se ele não desse certo na lei, ele tinha a condição de seguir o pai, de imitar o pai, de ser uma cópia do pai. Portanto, se o pai era um pescador, ele seria um pescador. Se o pai era um carpinteiro, ele seria um carpinteiro. Se o pai era um publicano, ele seria um publicano. Quando terminava esse primeiro momento, era o que eles chamavam de Betzafé, era o processo que durava até a criança completar então 10 anos. As crianças que eram boas e destacadas eram convidadas a continuar seus estudos. As que não eram tão boas, elas voltavam para casa depois de ouvir as seguintes palavras: é a vontade do Altíssimo que vocês aprendam a profissão do pai de vocês. Em outras palavras, vocês não são tão bons. Então, vocês não podem ser mestres no futuro em Israel. Vocês não podem aprender para serem mestres. E aí iniciava um processo chamado Bet Talmud. O Bet Talmud era quando os melhores continuavam, e agora eles aprenderiam os outros 34 livros do Velho Testamento e memorizariam aqui, tudo aqui. Com 14, 15 anos, um menino tinha o Velho Testamento inteiro aqui, inteiro. Você vê Jesus com 12 anos discutindo com os doutores da lei, aquilo era comum nos dias. Você vê crianças discutindo com os doutores da lei, porque aqueles discípulos, eles eram instruídos para aquilo. Não era comum a sabedoria que Jesus tinha, e era diferente, mas era comum discutir com os doutores da lei. Então, o Beit Talmud, ele durava até os 16 anos de idade. E aí, quando chegava essa idade, se o garoto era muito bom, sabe o que acontecia? Ele era convidado a continuar. Mas se ele não fosse considerado tão bom para seguir um rabino, sabe o que acontecia com ele? Ele voltava para casa, para continuar a profissão do pai. Você vê como é que era um funil muito complicado? Era muito difícil alguém chegar a ser um discípulo e um rabino no futuro. Agora, quando alguém era aprovado, iniciava-se o terceiro movimento. E esse movimento era muito especial, porque no terceiro estágio da preparação, o menino, ele tinha o direito de escolher em Israel um mestre a quem ele admirava para seguir o mestre. Era assim que acontecia. Só que era difícil ainda. O mestre escolhido iria sabatinar o garoto.
o adolescente, o jovem. E só depois de uma sabatina, de uma série de avaliações, é que ele aprovava ou reprovava o garoto. Se ele aprovasse o menino, o rapaz, sabe o que acontecia? A família dele faria uma festa, porque a maior honra de uma família judaica era ter um jovem talmidim, um discípulo, como era chamado na língua hebraica. E aí o que acontecia com o menino? Preste atenção nisso. Ele ia em casa, se despedia do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, deixava a vida toda para trás para seguir o mestre, por onde ele fosse, até completar 30 anos de idade, que era a idade para alguém começar a ensinar em Israel. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Se você pegar a história do apóstolo Paulo, ele foi discípulo de Gamaliel. Então, Paulo era um extra-série, estava dentro desse patamar de capacidade, para você ter uma noção. Ele chegou a ser discípulo de Gamaliel. Agora, o que me chama a atenção é que quando Jesus começa a andar no meio do povo vendo o sofrimento, ele vai convidar as pessoas para seguir, e me chama a atenção quem ele convida. É isso que a gente precisa entender. Ele não vai convidar os extra-séries, ele não vai convidar os craques de Jerusalém, os meninos apenas, não. Jesus vem e ele não espera ser escolhido por ninguém, já começa a quebra do paradigma. Ele escolhe, ele vai ao encontro, e ele escolhe aqueles a quem ele quer que o siga. O convite é para todos, ele vai dizer, vinde a mim, mas ele vai ao encontro daqueles que eram pessoas incapazes, humanamente falando. Para você ter uma noção dessa realidade, eu vou citar alguns exemplos. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 5, de 1 até 11, você vai ler o seguinte relato. Jesus vem com uma multidão à praia em Cafarnaum, e quando ele chega na praia, alguns pescadores estavam lavando suas redes, porque na noite anterior eles tentaram pegar peixes e não conseguiram pegar um único peixe. E dentre esses pescadores estava um certo Pedro. Jesus se aproxima de Pedro e fala para ele assim, afasta teu barco um pouquinho, que eu quero conversar com a multidão, talvez para aproveitar a projeção do vento e poder falar. Ele pede a Pedro, então, que Pedro coloque seu barco um pouco dentro do mar, e aí ele vai falar. Pedro está sentado ali, enquanto Jesus ensina. Quando Jesus termina de ensinar, Jesus fala assim para ele, vai para onde as águas é mais fundas e jogue suas redes. Poxa, mas aquilo era de manhã, movimento na praia, movimento ali, como é que os peixes seriam apanhados àquela hora? E aí Pedro fala assim, Senhor, em outras palavras, não é o tempo para isso, mas já que és tu que me mandas, lançarei a rede. A Bíblia diz que quando ele lança a rede, os peixes começam a saltar na rede dele. Ele começa a encher o barco em que ele está, só que ele não consegue. Ele começa a chamar os seus sócios. Ele tinha seu irmão André e João e Tiago, que eram seus sócios ali no microempreendimento em Cafarnaum, e todos enchem o barco de uma maneira assim, milagrosa. Eles puxam os barcos para a areia, e quando Pedro se depara com Jesus, ele se prostra diante de Jesus e fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não sou digno do Senhor, eu não sou digno do Senhor. Jesus olha para Pedro e faz uma declaração que é assim, é uma declaração extraordinária. Ele diz assim, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, a partir de hoje eu farei de você um pescador de homens, de pessoas. E a Bíblia diz lá no verso 11 que ele largou tudo, ele largou a pescaria mais extraordinária da vida dele, largou tudo para seguir Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que Pedro estava fazendo. Pedro era um judeu que estava pescando. Pedro era um judeu que estava pescando, ele tinha sido reprovado pela elite religiosa de Israel. Ele não havia sido considerado bom o suficiente para seguir a um rabino e fazer a diferença. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13, vai dizer que ele era um homem sem cultura, sem conhecimento, era um homem simples, chegava em alguns momentos a ser um homem, às vezes, ogro. E Jesus vai a ele e diz assim, me siga.
vem comigo. Ou seja, Jesus quebra a lógica da religião. Ele não vai ao encontro dos bons, dos capazes, dos extraordinários. Ele vai ao encontro daqueles que são considerados incapazes, que são considerados inaptos, que são considerados desajeitados, que não são capazes de fazer a diferença. Ele vai ao encontro e diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E quando alguém se levanta para segui-lo, inicia-se o relacionamento. Se eu pegar a história de Pedro aqui com você, eu vou te dizer, é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Esse homem viveu experiências incríveis com Jesus. Dos lábios de Pedro saíram as declarações mais contundentes. Das ações de Pedro saíram ações assim extraordinárias. E ele muito bem nos representa, porque ele era um homem de altos e baixos. Ele era um homem que lutava com a instabilidade. Ele não conseguia manter uma linha reta. Em vários momentos ele tropeçou, em vários momentos ele teve dificuldade. Mas sabe o que é interessante? Jesus o convidou para andar com ele. Então, onde Jesus estava, Pedro estava. Onde Jesus andava, Pedro andava. Onde Jesus ensinava, Pedro estava lá. Pedro estava sempre do lado de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos. 3 eram discípulos próximos, e um dos 3 era Pedro. Pedro, Tiago e João eram discípulos próximos de Jesus. E é importante perceber que Pedro vai iniciar uma história tão linda com Jesus, que o Senhor vai modificar o caráter de Pedro na raiz. Vai modificar a mentalidade de Pedro. Vai modificar o andar de Pedro. Simplesmente porque Pedro andou com ele e o viu agir, e ouviu os seus ensinamentos, e na jornada ele permitiu que o Senhor fizesse as devidas correções na sua vida. Pedro vai se tornar uma cópia de Jesus, mas tão genuína, que as pessoas serão impactadas por ele. Eu quero lembrar você um episódio. Jesus chega para Pedro e os discípulos numa madrugada, andando sobre as águas. Lembra disso? E Pedro diz assim: se és tu que estás andando sobre as águas, manda-me ir ter contigo. E vencendo a lei da física, Pedro sai do barco, coloca os pés naquele mar, e começa a andar olhando para Jesus. Você consegue entender que tipo de relação é essa? Que tipo de relação é essa? Ele estava diante daquele que o chamou, mas ele viu o Senhor fazendo milagres, ele viu uma pesca maravilhosa, ele viu a identidade de Jesus sendo literalmente afirmada. E aí o que a gente vai ter aqui nesse texto? A gente vai ter Pedro dizendo: se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz: vem, me segue, vem ao meu encontro. E Pedro começa a andar. A Bíblia diz que as ondas do mar começam a bater nele. Ele tira os olhos de Jesus, e isso é uma coisa que o discípulo não pode fazer. Você é chamado para andar com Jesus, olhando para Jesus. E eu quero lembrar isso a você: pare de olhar para os acontecimentos ao seu redor, pare de olhar para as pessoas que estão ao seu redor, pare de olhar para as coisas que estão acontecendo fora do ângulo, ou seja, fora da visão do próprio Senhor. Mantenha os teus olhos fitos em Jesus. Mantenha os teus olhos em Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, não olhe para o que está acontecendo ao redor. Mantenha os olhos. Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, o desespero tomou conta dele. E olha que ele conhecia aquele mar, ele era pescador, sabia nadar, mas ele se viu desesperado com o acontecimento. Ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus segura na mão de Pedro e traz Pedro para a superfície. E a Bíblia não diz que Pedro foi colocado no colo de Jesus. Então eu entendo que Jesus segurou Pedro com a mão e sustentou Pedro para que eles pudessem voltar juntos para o barco. É assim, na caminhada com Jesus é assim. Você vai viver experiências extraordinárias de fé, mas quando você tira os olhos, você pode vir experimentar um momento de crise, a ponto de afundar momentaneamente.
Mas você clama por socorro e o Senhor segura nas suas mãos e te levanta. E nas jornadas da experiência de milagres, de fé, mas ao mesmo tempo de crise, Ele está forjando o seu caráter, Ele está forjando suas habilidades, Ele está forjando a sua fé, para que você consiga viver aqui como Ele viveu. Eu posso lembrar você, nos milagres que Jesus realizou, Pedro sempre estava presente. Eu posso lembrar você, quando Jesus perguntou em Mateus, as seguintes palavras: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E alguém disse: uns estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Muito bem, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: muito bom, Simão, filho de João, porque o que você acabou de dizer não foi revelado a você por carne ou sangue, mas o próprio Deus revelou a você. Da boca de Pedro saiu a declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe, é na caminhada com Ele, é vendo Ele agir, vendo Ele ensinar, vendo Ele operar, que nós vamos ter a confirmação dessa identidade, e nós vamos nos apaixonando, nós vamos amando e vamos nos envolvendo com Jesus de uma maneira tão real e radical, que isso vai entrando em nós, e vai entrando na gente, de maneira que a gente assume o compromisso de viver a vida com Ele. Aí você pensa: caramba, se você abrir João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus tinha muitos seguidores, mas um bando de seguidores interesseiros. Jesus tinha alimentado uma multidão com 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças, ou seja, mais de talvez 20.000 pessoas, multiplicando 5 pães e 2 peixes. Quem é que estava dialogando com Jesus? Pedro. Ele alimenta. Vai embora, no dia seguinte a multidão vem, Jesus endurece o discurso: vocês estão me procurando por causa da comida, por causa do que vocês experimentaram ontem, vocês têm que trabalhar pela comida que não perece, vocês têm que se preocupar com a vida de vocês, mas não essa vida material. E aí a Bíblia diz que os caras não aguentam o discurso de Jesus e vão embora, e ficam os 12, e Jesus olha para os 12 e diz o seguinte: o que vocês estão fazendo aqui? Vão embora também. Vão embora também. E da boca de Pedro saem as palavras: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tem as palavras de vida eterna. Sabe, é disso que eu estou falando, é um convite a andar com Jesus, porque na caminhada Ele vai revelar o caráter dEle para você, Ele vai dizer para você quem Ele é. Você vai conhecer o caráter dEle, e você vai conhecer o poder dEle, e você vai aprendendo com Ele, porque em dado momento Ele vai te mandar ir em nome dEle, e agir como Ele agiu, e fazer o que Ele fez. Agora, esse mesmo Pedro, Jesus estava próximo de ser preso e crucificado. E Jesus fala: Pedro, eu intercedi por você, Satanás pediu colocar você numa situação difícil, mas eu intercedi por você, para você não cair, Pedro. Cuidado, Pedro. E ele diz: está chegando a minha hora, e eu serei morto. E ele diz: eu vou contigo, eu morro contigo. Eu não acredito que Pedro tivesse sido hipócrita, não. Eu acredito que ele estivesse falando a verdade. Ele era um homem sério e íntegro. E aí, quando a Bíblia relata isso, diz que os caras chegam para prender Jesus, e todos os discípulos abandonam Jesus, inclusive Pedro. Mas Pedro amava tanto Jesus, juntamente com João, que eles dão um jeito. João tinha um amigo na casa do sumo sacerdote, eles entram, era uma noite fria, tinha lá uma fogueira, e Pedro se coloca ali perto. Gente, Pedro era muito parecido com Jesus. A essa altura ele já se parecia com Jesus, e chega uma certa criada e fala assim: ó, você é um deles,
Eu? Não. Não sei quem é. Jesus tinha dito para Pedro, olha, antes que o galho cante 3 vezes hoje, você me negará. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu, Senhor, vou morrer contigo. Daqui a pouco chega uma outra pessoa e diz assim, você é Galileu, você é um deles. Não, eu não conheço Jesus, eu não sei quem ele é. Depois uma outra pessoa vem e diz, com certeza você é um deles. Não tem como esconder quando você anda com Jesus, você se parece com Jesus. Você fala como Jesus, você brilha como Jesus, você tem as características de Jesus em você. É isso que acontece quando você anda com alguém. Você adquire dessa pessoa características. Se você caminha com alguém numa atividade física, daqui a pouco você está falando palavras que aquela pessoa fala. Você tem expressões, cacuetes, porque você vai aprendendo no convívio, sabe? Pedro foi convidado para andar com ele. E aí a Bíblia vai dizer para a gente que quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. E aí ele olha, e Jesus olha para ele de onde estava. Isso que arrebenta o coração de Pedro. Porque ele olha, ele ouve o galo cantar, e ele direciona o olhar dele para casa, e Jesus olha para Pedro. E a Bíblia diz que ele vai chorar amargamente, porque ele negou o seu amigo. Ele negou o seu mestre, ele negou aquele que acreditou nele, que investiu nele, que o permitiu viver experiências incríveis na jornada. E a Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos várias vezes, mas há um momento que está registrado em João 21. E esse momento é muito dramático, assim, para mim é muito dramático. Pedro reúne com mais 6 discípulos e diz assim, eu vou pescar. Vai pescar por quê? Ele não era mais pescador. Ele não tinha que pescar mais aquele tipo de peixe. Mas ele diz, eu vou pescar. Eu não sei se talvez movido pela frustração, pela decepção, ainda que os olhos dele tivessem visto Jesus, ainda que os ouvidos tivessem ouvido as palavras de Jesus, literalmente, porque ele havia ressuscitado. A Bíblia diz que ele carregava, e a gente percebe isso, uma frustração no coração. E aí, sabe o que me chama muita atenção? É que na noite que ele se converteu a Jesus, ele pescou a noite toda, não conseguiu um peixe. De manhã ele estava lavando as redes, frustrado. Ele vai com 6 discípulos para o mar, pesca a noite inteira, talvez tentando esquecer de Jesus. A rede não balança uma única vez. A madrugada passa e peixe nenhum chega, nem um pequenininho. E aí quando o sol começa a nascer, ou seja, no horizonte, e eles estão ali frustrados, sem nada, aparece um peregrino na praia e diz assim, vocês pescaram alguma coisa? E aí disseram, não conseguimos nada. Não, então joga a rede para o lado direito. Ora, joga a rede para o lado direito? Ele estava tentando se esconder de Jesus, tentando fugir de Jesus, mas a experiência da noite era só lembrança, porque eu imagino que ele deve ter lembrado, caramba, na manhã que eu conheci Jesus, a noite tinha sido terrível, agora eu estou aqui tentando de alguma forma e nada, e só estou lembrando. E aí quando Jesus chega e diz, eles lançam a rede, 153 grandes peixes são alcançados. E a Bíblia diz que alguém olha e diz, é o Senhor, e a festa começa, e Pedro é o último a sair. Ele vem trazendo o barco, imaginando que ele seria humilhado pelo Senhor. E a Bíblia diz, de maneira tão linda, que Jesus prepara a fogueira, assa os peixes, come com eles em comunhão, ali na comunhão. E aí, a partir do verso 15, ele chama Pedro, no particular. Eu imagino a cena. Pedro, vem cá, Pedro. E aí, lado a lado, Jesus começa a andar com Pedro. E aí Jesus faz uma pergunta radical. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas.
Eles continuam caminhando, Jesus olha novamente para Pedro e faz uma segunda vez a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. E uma terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro é tomado pela tristeza, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Você entende o que é uma relação discipular? É uma relação que ele te convida, primeiro, a andar com ele, a se relacionar com ele. É na caminhada que você vai vê-lo e ouvi-lo, vê-lo agir e ouvi-lo ensinar. Você vai aprender a ser como ele, aprender a pensar como ele, aprender a agir como ele, aprender a ser, de fato, um instrumento. E a Bíblia diz que Pedro recebe de Jesus a incumbência que havia recebido lá no primeiro dia. A mesma missão. E sabe o que eu acho lindo? É que na caminhada cristã a gente vai fazer ora isso, a gente parece que estamos numa montanha russa. Mas o Senhor não desiste da gente, não desiste do chamado, Ele é irrevogável. Ele não desiste da gente, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente de alguma forma tropeça no caminho. Ele vai ao encontro e Ele vai iniciar um processo de restauração. E talvez é o que esteja acontecendo agora no seu coração. Deus esteja dizendo para você que ainda que você esteja cometendo tantas coisas que não deveriam estar cometendo, ou fazendo escolhas que está a fazer, Ele continua acreditando em você, amando você e contando com você. Pedro dissera 3 vezes que o negava, e agora com a mesma boca que ele usou para negar, ele disse 3 vezes que o amava. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus o convidou para andar, o ensinou, o corrigiu, o instruiu, o encorajou e disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus volta definitivamente para o céu. A ordem foi: permaneça em Jerusalém, porque do alto será dado poder para testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Eles estão lá em Jerusalém esperando 50 dias depois da ressurreição de Cristo, no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, comemoração da colheita judaica. O Espírito Santo vem e batiza historicamente a igreja de Cristo. O batismo, a inauguração do ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Os discípulos são tomados pelo Espírito Santo, ungidos com o Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo. E diz a Bíblia poderosamente que o ambiente onde eles estavam é tomado. Eles foram cheios do Espírito. Começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas. E começavam a falar as grandezas do reino, ou seja, de Deus, do seu reino. A Bíblia diz que os judeus de 16 nacionalidades que estavam em Jerusalém, com os movimentos que estavam acontecendo, vêm para casa, ali para as proximidades. E sabe quem assume o controle? A condução é Pedro. Se você ler o capítulo 2 de Atos, você vai ficar impressionado. Pedro diz o seguinte: vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o inocente. E Pedro, cheio do Espírito Santo, proclama as verdades do Evangelho. E as pessoas que ouviram Pedro perguntaram: o que nós faremos, irmãos? Creiam no Senhor, arrependam-se, creiam no Senhor, e vocês serão batizados, e virá um tempo de refrigério para as suas almas. 3.000 pessoas se convertem. E quem foi a pessoa que Jesus usou? Foi o Pedro, que foi chamado para andar com Ele e viver experiências incríveis com Ele. Ápices e vales num processo de maturação para que a imagem de Cristo estivesse impressa neles. Nós nos tornaremos cada dia cópias de Jesus à medida que andarmos com Ele, nos relacionarmos com Ele, nos permitirmos ser trabalhados, lapidados, tratados, corrigidos, orientados na jornada. E a gente vai crescer. E com o tempo a gente vai amadurecer. E a gente vai parecer com Jesus. Capítulo 3. Pedro e João vão para o templo, para a hora da oração.
havia um paralítico nas escadarias do templo de Jerusalém, pedindo esmola. E esse texto me emociona tanto, porque Pedro entendeu aquilo que eu tenho pedido a Deus para entender, e que eu peço a Deus para você entender também. Pedro está subindo as escadarias do templo de Jerusalém, e o paralítico estende a mão e pede uma esmola. E Pedro diz: olha para nós, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A única coisa que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico dá um salto e começa a andar. O que Pedro viu Jesus fazer no poder do Espírito Santo enquanto andava com Jesus? Ele viu paralíticos andarem, cegos enxergarem, leprosos limpos, mortos ressuscitarem. Ele viu a glória de Deus sendo manifestada na vida de homens e mulheres. E ele lembrou bem do que Jesus disse para ele: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Aquele homem é levantado, por quê? Porque o poder de Deus se manifestou através da vida de um homem, que a semelhança do Cristo, manifestou a vida daquele, no poder do Espírito Santo, a salvação, a transformação. Você entende isso? Você vai andar com Jesus e vai aprender a ter a ousadia de Jesus, a coragem de Jesus, sabe? Acreditar no poder de Deus que se manifesta. O que o mundo precisa de cópias de Jesus, homens e mulheres apaixonados, compromissados com Jesus até o talo. Homens e mulheres que não têm planos. Os planos são os planos de Jesus. Homens e mulheres que são capazes de abrir mão dos planos, abrir mão dos barcos, queimar os barcos, para seguir o que o mestre diz. E aí a Bíblia vai dizer que os homens todos cercaram Pedro e João. E achavam que eram Pedro e João. Sabe o que Pedro faz? Pedro começa a dizer: epa, pode parar. Não fomos nós que fizemos isso. Isso foi feito no nome e no poder de Jesus Cristo. E ele prega o Evangelho na autoridade do Espírito. E sabe o que acontece? 5.000 pessoas se convertem ao Evangelho. Um rebuliço em Jerusalém. O homem que era a cópia de Jesus ali. E aí, o que acontece? A notícia chega no Sinédrio. As autoridades religiosas vêm com fúria para calar a boca de Pedro. E começam a discutir com Pedro e João. E aí, me encanta. Atos 4,13. Atos 4,13 é poderoso. E eles, tendo visto que eram homens incultos, indoutos, ou seja, homens sem cultura, sem conhecimento, eles entenderam, eles compreenderam que eles, Pedro e João, tinham estado com Jesus. O chamado de Jesus é para estar com Ele. E à medida que você está com Jesus, Ele revela o caráter dele em você, porque Ele vai gerando uma transformação em você. Nunca é uma transformação primeiro através de você. Primeiro a transformação é em você, em mim, em nós. E consequentemente, através de nós, transformados à semelhança, tendo pensamentos, sentimentos e ações do Mestre, nós vamos fazer a diferença aonde Ele nos enviar. E no poder e na autoridade de Jesus, Pedro, cheio do Espírito Santo, não teve medo, não teve dúvidas, não teve nenhuma dificuldade, ele afirmou. E no capítulo 5, quando os caras ameaçaram eles disseram o seguinte: importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. No outro texto, que talvez semana que vem a gente vai trabalhar, que está aqui, você pode até colocar aí, Marcos capítulo 3, eles são chamados para estarem com Jesus, para andarem com Jesus. E diz o texto lá,
para que estivessem com ele. Por isso os caras reconheceram. E os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios, porque eles foram feitos apóstolos, enviados com uma missão. Eles só fizeram cumprir a função de apóstolo quando Jesus ressuscitou. Porque o apóstolo testemunhou o que viu e o que ouviu. Eles viram Cristo ressuscitado. Eles viram com Cristo com os olhos. Então eles anunciavam a vida deles. Era uma vida entregue à causa, porque Jesus não era uma farsa. Jesus havia ressuscitado e eles testemunhavam a ressurreição. Eles abriam a boca e ensinavam aquilo que Jesus ensinou. E Deus operava os milagres por meio deles. O mesmo Deus que operou os milagres, que operou através de Pedro, é o mesmo Deus que nos chamou, que nos vocacionou, que nos ungiu e que nos enviou. Não é possível que esse mesmo Deus que nos chamou, nos separou, nos preparou, nos ungiu e nos enviou, não é capaz de fazer o mesmo que ele fez com Pedro, com Paulo, com João, com Tiago, com Mateus, com Maria Madalena, com Maria, a sua mãe. Não é possível que esse Deus, ou seja, Maria, mãe de Jesus, não é possível que esse Deus tenha mudado. É claro que Deus não mudou. Mas nós mudamos. O evangelho se tornou status social. Ser evangélico no Brasil é ter uma posição de destaque. Mas evangelho, discípulo, é um chamado ao martírio. Porque quem segue Jesus, tem compromisso com Jesus, e a única coisa que possui é Jesus, vai ser martirizado em algum momento da sua vida. Você sabe como Pedro morreu, segundo a tradição? Crucificado. E segundo a tradição, ele disse que ele não era capaz de morrer como o Senhor dele. Então, segundo a tradição, ele pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor dele. Agora você imagina um homem instável, um homem totalmente instável como Pedro, grosso, um homem cheio de dificuldades, mas que andou com Jesus, ouviu Jesus, aprendeu de Jesus e se tornou uma cópia de Jesus na ousadia, na coragem, no poder, na intrepidez, sabe? E ele foi instrumento de Deus para que muitos pudessem ser salvos. Ele foi preso, ele estava acorrentado entre soldados, e a igreja estava orando por ele. Capítulo 4, orando. E o anjo vai, abre as cadeias, abre as portas, e Pedro passa milagrosamente, e vai encontrar a igreja para orar com a igreja. A terra treme, o poder de Deus se manifesta, todos são cheios do Espírito. Você já imaginou se nós também tivéssemos a mesma experiência com Ele, de nos unirmos, sabe, de vencermos as diferenças, de nos unirmos para que o Senhor manifestasse o seu poder? Isso que eu falo, quando Deus manifesta a presença dEle em nosso meio, coisas extraordinárias acontecem. Quem Pedro se tornou? Uma cópia de Jesus. Uma cópia de Jesus. E hoje nós estamos falando dele, aqui, porque ele foi alguém como eu e você. Quem era você para o mundo? Um sem jeito, um drogado, um cachaceiro, uma pessoa envolvida com a prostituição, com a mentira, com a corrupção, uma pessoa envolvida com toda sorte de erros, e a sociedade dizendo, você não tem jeito, você é um tralha. Você é um tralha. Vai chegar a hora que seu CPF vai ser cancelado também. O que Jesus fez? Foi o seu encontro. Ele disse, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você servia aos deuses, se prostrava diante das imagens, adorando um Deus que não é o Criador do céu e da terra, e ele disse, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ele escolheu você quando ninguém acreditou em você, ele escolheu você quando ninguém amava você, ele escolheu você quando ninguém dava a você um destino diferente, senão trágico. Ele foi ao seu encontro lá naquele dia, quando você pensava ser o fim, ele foi lá no seu encontro, onde você estava, e chamou você pelo nome, e disse, vem andar comigo, vem me seguir, você é meu. Você vai andar comigo, eu vou transformar a sua vida, eu vou transformar a sua história, eu vou transformar o teu caráter.
Você se sentia a mitinga do cocô do cavalo do bandido, frustrado com o que acontecia na sua casa. Você era violento, você era violenta, você tinha frustrações absurdas dentro do seu coração, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. E o Senhor foi lá e disse: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar. Ele tirou todo o fardo pesado dos seus ombros, Ele tirou dos seus ombros tudo aquilo que te trazia dor e sofrimento, e começou você a caminhar. E na caminhada você teve muitas crises, você chorou muitas vezes, você sofreu muitas vezes, você se prostrou muitas vezes, dizendo: Senhor, me perdoa porque eu fiz errado de novo. E o Senhor te perdoou, e você começou a andar, e daqui a pouco você cometeu o erro de novo. Você disse: agora Deus não quer saber mais de mim. Ele foi lá e disse: vem, eu acredito em você. Você é resultado de um processo de transformação de Deus, do poder de Deus. Porque sabe qual é o alvo no final de tudo? É que você seja como Ele, que você pense como Ele, que você sinta como Ele, que você ande como Ele, que você seja uma cópia de Jesus no mundo. Porque assim como Pedro, Deus também quer usar você. Assim como Ele fez com Pedro, Deus quer restaurar pessoas através de você. Agora você precisa fazer o quê? O mesmo que Pedro fez. É preciso deixar os barcos. É preciso deixar a sua vida e entregá-la a Jesus. Dizer: estou aqui, Senhor. Eu vou andar contigo, eu vou te seguir. Você não vai se arrepender. Você vai viver aventuras incríveis com Ele. Você vai conhecer coisas incríveis com Ele. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa: Jesus é o mesmo hoje. Assim como Ele foi ontem, Ele é hoje. E assim como Ele é hoje, Ele será amanhã. Ele não muda. O Jesus que nos chama é o mesmo. Então, por favor, por favor, por favor, por favor, não continue vivendo do jeito que você está vivendo. Se renda, 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 se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor, se renda, Senhor, se renda ao Senhor. Se renda. Essa é uma noite de rendição. Essa é uma noite para todos nós que entendemos o que Deus está nos falando por meio dessa palavra, nos rendermos, nos prostrarmos com a nossa alma, com o nosso coração, dizemos: Deus, estou aqui, ó, quebrado, mas eu aceito o tratamento. Eu quero passar pelo processo, eu quero ser uma cópia de Jesus no mundo. Eu quero testemunhar do que eu tenho visto e ouvido do Senhor também. É isso que Deus está falando com você nessa noite. Eu convido você a sair do seu lugar. Eu convido você a se colocar diante do Senhor prostrado nessa noite. Deus está dizendo para você que Ele continua acreditando em você porque você falhou com Ele, acha que Ele não acredita, mas você está te chamando. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Então se renda. Você está com vergonha pelos pecados? Se renda. Ele vai te restaurar. Ele vai te levantar. Ele vai se revelar a você. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Só ouço: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Quem está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar. Há alguém assim nessa noite que precisa desse Senhor? Porque Ele vai transformar você à semelhança dEle. Vai doer, você vai chorar, você vai sofrer, mas no final vai valer a pena. Você quer? Sai do seu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui. Em nome de Jesus. Se o chamado é para que Ele restaure a sua vida, para você ser a cópia dEle, sai do seu lugar e vem aqui. Se a sua fala não é igual a dele, se da sua boca só saem palavras, críticas, julgamentos, se no seu coração o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a soberba estão presentes, você precisa de tratamento. Se no seu andar a seta que dirige o seu caminho é que você colocou, Ele convida você nessa noite para vir aqui e dizer: eu entendi o chamado, Senhor.
Talvez você esteja nessa noite entregando sua vida para Jesus. Talvez o seu chamado hoje é você entregar. Talvez você está aqui para experimentar uma restauração da sua vida. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você não chora diante de Deus? Arrependido? Quanto tempo você não sente a presença de Deus inundando a sua alma e aquecendo o seu coração, como um dia você já sentiu? Lembra? E você fica dizendo, aqueles dias, aqueles anos, aqueles momentos. Eu quero levar uma coisa para você. A vida cristã é nova todos os dias, porque não tem um único dia com Jesus que vai ser do mesmo jeito. Porque com o Senhor, tudo é novo, a cada dia. Então, se você já viveu algo sobrenatural, prepare-se para o que Deus vai fazer, que é muito maior do que você já viveu. Mas é preciso que você diga isso. É o que eu quero, Deus. Resistência ao diabo, a Deus, submissão, submissão, submissão. Não resista a Deus, se a Deus nessa noite você está ouvindo falar o coração. Resista ao diabo que está dizendo, não vai, não levanta do banco, não responda. Mas o Espírito Santo está dizendo, está na hora, filho, eu vou tocar em você, eu vou tocar no teu caráter, eu vou tocar no seu andar. As pessoas não vão ver você mais, elas vão ver o meu filho. Então, se Deus está a falar com você, não fique onde você está. Agora eu vou dizer, é arriscado. Se você tem medo, não venha. É arriscado. Se você disser, Senhor, pode mexer, Ele vai mexer. Pode tocar, Ele vai tocar. Pode tirar, Ele vai tirar. É arriscado. Mas é incrível andar sobre as águas, curar em nome do Senhor, realizar os milagres em nome do Senhor. É inimaginável, é lindo, é poderoso. É essa cópia que o Senhor quer fazer da gente. Há mais alguém que vai se unir a nós? Há mais alguém que vai se unir a nós? E você pode dizer, eu já falei tantas vezes, eu já levantei tantas vezes. Pedro também. Ele caiu algumas vezes, mas ele se levantou outras vezes, até a hora em que o Senhor disse, é do meu jeito, vamos junto. É do meu jeito, vamos junto. É do meu jeito, vamos junto. Vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. E no poder de Deus, eles foram e fizeram coisas extraordinárias. Ó Deus, de majestade, honra, glória e louvor. Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda a glória. Nós estamos aqui diante do Senhor. Estamos aqui diante do Senhor, reconhecendo, Deus, que não éramos merecedores do Senhor, do seu amor. Mas o Senhor escolhe e nos escolheu para andar com Jesus. Mas Deus, nós estamos aqui reconhecendo que começamos bem, que começamos da forma certa. Mas Deus, tiramos os olhos de Jesus por algumas razões e percebemos, ó Deus, que começamos a afundar na nossa vida. Começamos, ó Deus, a naufragar. Começamos, ó Deus querido, a cair. Deus querido, desesperados nós estamos. É como Pedro declarou para o teu filho naquele mar, salva-nos, Senhor, nessa noite, salva-nos de nós mesmos, salva-nos de nós mesmos. Pedro, Senhor, ele não teve dúvida de que o Senhor o faria andar sobre as águas. Ele não duvidou de Jesus, ele duvidou dele, Senhor. Ele duvidou dele, porque ele não acreditou no que o Senhor falou para ele. Quantas vezes nós estamos aqui, ó Deus, e duvidando de nós mesmos, que nós não somos capazes, e por isso, Deus, nós não mudamos.
Mas não é na nossa capacidade, não é na nossa força, não é no nosso poder, na tua força, no teu poder, na tua capacidade, Deus, que nós vamos. Então eu peço nessa noite, Deus, que o Senhor restaure cada homem, cada mulher que está aqui, Deus. Senhor, toca no fundo da alma desses homens e dessas mulheres. Senhor, marque. E da mesma maneira como o Senhor um dia, Deus, disse a eles, eles ouviram a sua voz para se render. Eu peço nessa noite, ó Deus, que eles possam estar ouvindo a sua voz de novo. Que a alma deles possa estar, ó Deus querido, extremamente satisfeita pela sua presença. Que o coração deles possa, Senhor, estar sendo nessa noite inflamado pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que os pecados que o Espírito Santo está trazendo à superfície de seus corações possam estar sendo confessados por suas bocas. E que a oração sincera é: Deus, tem misericórdia de mim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se te negaram com ações, estão dizendo nessa noite que te ama, Deus. Então levanta, restaura, Deus querido. E por favor, Senhor, faça desses homens e mulheres cópias de Jesus, com a mesma ousadia, com a mesma coragem, com a mesma intrepidez, ó Deus, de representar Jesus onde quer que eles cheguem, onde quer que elas cheguem. Faça da nossa comunidade uma comunidade de cópias de Jesus, ó Deus. Que as pessoas olhem para nós e nos vejam semelhantes a Cristo como foram vistos em Antioquia, Senhor. E que assim como aconteceu em Tessalônica, quando aquele povo disse: eis que aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Que as cópias de Jesus possam alvoroçar o mundo, Senhor, onde quer que cheguem, porque vão amar, porque vão perdoar, porque vão aplicar justiça, porque vão ser misericordiosos, porque serão, ó Deus querido, sensíveis, compassivos, amorosos, perdoadores. Ó Deus, serão pessoas que vão manifestar o teu poder, vão erguer as mãos em nome de Jesus, vão levantar os que estão caídos, prostrados, feridos em nome de Jesus, vão realizar a obra do Senhor como foi realizada por meio daquele homem que o Senhor restaurou. Ó Deus, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, Senhor? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és ungido, teu Filho é ungido do Senhor. E nós declaramos isso com a nossa vida. Em nome de Jesus, nesse momento, Deus, enche a vida desses homens e mulheres com o teu Santo Espírito, Senhor. Encha-os com o teu Santo Espírito. Encha a tua igreja com o teu Santo Espírito. Eles estão, ó Deus, se esvaziando, abrindo mão de seus controles, ó Deus. Estão se colocando à disposição do Senhor. Então os encha com o teu poder. E os usa, mais de ti e menos, mais de ti e menos. Vai ungindo, Senhor, capacitando, tornando poderoso. Que o coração seja mais parecido contigo a cada dia, a cada momento. Que seja uma semana de comunhão, de intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém. E amém, Deus. Amém. O meu coração fiel a ti, pra te amar e te servir, que o meu olhar encontre o teu Senhor. Meus lábios eu possa ter uma canção de adoração, com meu andar glorificar a ti. Não há bem maior
Amém? Valeu a pena você ter vindo hoje? Não perca. Venha. E agora? Tem gente chegando nova aí, né? Tem? Tem gente nova chegando. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda. Diga o nome, por favor. Yasmin. Yasmin está chegando. Uma nova discípula. Louvado seja Deus, Yasmin. Seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Que tal um abraço? Que tal um carinho? Que tal... tem dias que a gente não quer nem terminar o culto. Uma semana abençoada para todos. Tem lanchonete, né? Empadão. Deus abençoe todos vocês. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam. Santo, Santo, incansavelmente. Santo, Santo. E um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fez exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra ti
disponível.